Através de um levantamento feito no mundo, chegamos à conclusão de que o Brasil é um país vaidoso. Interessante falar isso, né? Estamos em segundo lugar no mundo no ranking de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. É interessante, né? Mas é muito importante saber aonde e com quem estamos realizando esses procedimentos. Vamos dar uma olhada no VT e falar sobre isso aqui no estúdio. Segundo um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2016, houve aumento no número de cirurgias plásticas no Brasil. Em comparação ao ano de 2014, as intervenções para fins puramente estéticos avançaram cerca de 8%. Implante de silicone nos seios, lipoaspiração, abdominoplastia, mastopexia e mamoplastia redutora encabeçam, nessa ordem, a lista de intervenções estéticas que mais fazem sucesso nos consultórios. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de intervenções cirúrgicas estéticas, com 1.200.000 procedimentos ao ano. Mas, apesar do aumento da procura, alguns cuidados ainda são deixados de lado. Como encontrar um bom profissional? O que se deve levar em conta na hora de fazer uma cirurgia plástica? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Juarez Moraes de Avelar, cirurgião plástico e conselheiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo à revista. Como tá? Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber. Até porque esse assunto é muito importante da gente conversar antes, tentar entender esse comportamento do brasileiro, né? Interessante a gente ver que nós somos aí no ranking o segundo do mundo. A que o senhor atribui isso? Vários fatores. Um deles é que o Brasil é uma população jovem, uma população bonita, um país eminentemente tropical e um fator mais importante ainda é o alto nível de resultado que a cirurgia plástica oferece. Sim. Então, as gerações passadas da nossa ofereceram muito bons resultados à cirurgia plástica, então a população se sente motivada a procurar um cirurgião plástico. Tá certo. E aí a gente vê que muitas pessoas não querendo o bônus do procedimento, mas não querendo o ônus, afinal de contas, dependendo do procedimento, existe um custo que não dá para fugir disso. Então, quando você vê que esse procedimento está sendo oferecido a você com valores muito abaixo do mercado, as pessoas deveriam desconfiar de como esse procedimento está sendo feito e por quem, né? O brasileiro também, com esses casos que têm acontecido nos últimos tempos, você acredita que muita gente está procurando beleza a qualquer custo? Sim, é verdade, mas se bem que os casos recentemente não foram casos de cirurgia plástica, foram casos de intervenções estéticas, né? Intervenções estéticas, nem intervenções de procedimentos estéticos, que é injetar algum produto na nariz, no rosto, no braço de algum paciente, com efeitos não só maléficos locais, como também sistêmicos. Então, um profissional que não tem o preparo adequado, não seja médico, realiza esse tipo de procedimento, ele não tem consciência do que está injetando no corpo de um paciente com as consequências danosas que pode acontecer. Esse produto PMMA, ele é proibido, inclusive, para esse fim, né? Quer ver, existe uma certa liberação para quantidades muito pequenas em algumas regiões do corpo. Tá. Agora, o que tem que ouvir falar aí é uma aplicação de produto de volume muito grande, isso é danoso para o paciente. Não só o efeito local, como também em órgãos à distância. Então, existe uma liberação desse produto e desde que seja feito por médicos? Por médicos, em quantidades muito pequenas, em casos bem selecionados. Quer ver, então, quais áreas do corpo que aceitam esse material? Por exemplo, o dorso do nariz, uma região do canto do rosto, uma quantidade muito pequena. Né? Nessas regiões seria seguro, então, para que ele não espalhasse... Realizado por cirurgião plástico que tem preparo, que tem treinamento para fazer esse procedimento. E quais são os riscos que esse material traz à saúde? O que pode acontecer? Ele cai na corrente sanguínea? Pode ser absorvido não pela corrente sanguínea, mas ele migra para outras regiões do corpo e partículas desse produto podem entrar na circulação e afetar outros órgãos. O principal deles é o próprio silicone líquido, quando é injetado, causa esse transtorno todo. Tá. O silicone, a prótese de silicone é um elemento altamente positivo para a cirurgia plástica, para a cirurgia estética, não só no seio como em outras regiões do corpo, mas o silicone injetável
que é ou industrial ou de outra natureza, causam problemas seríssimos para o corpo humano. Tivemos um caso também, eu não me lembro o estado agora, em que uma médica está respondendo por uma morte e teve uma outra perfuração de intestino numa lipoaspiração há pouquíssimo tempo. Nesse caso, apesar de ser médica, ela não era uma especialista nesse tipo de procedimento. Certamente. Como é que a pessoa pode se proteger e fazer uma pesquisa em cima do profissional que escolheu? O paciente deve primeiro consultar com pessoas amigas da família, pessoas com seu relacionamento, então um médico da família que possa indicar um profissional, um cirurgião plástico devidamente treinado para fazer a cirurgia. Né? E antes da cirurgia, cabe ao cirurgião ver o paciente, se teve algum passado anterior de cirurgia, teve alguma complicação, se tem algum problema de saúde que precisa ser investigado. Então não é porque o paciente deseja fazer a cirurgia que deve ir para a sala de cirurgia e submeter aquele procedimento. Às vezes a vontade é tão grande que a pessoa tem de resolver aquele problema estético que a incomoda, que ela acaba ficando cega para algumas situações, né? Ela vê a oportunidade, vê um valor que está dentro do que ela imaginou, né? E aí acaba não atentando para alguns detalhes. Durante uma consulta, quais são os protocolos que o médico precisa respeitar, como exames pré-operatórios? Qual tipo de preparo que, se o médico não fez ou não pediu ou não fez isso durante a consulta, o paciente deve desconfiar? Primeiro, antes de pedir os exames, cabe ao médico e à sua equipe examinar o paciente como um todo. Uma história clínica, se ele fez cirurgias anteriores, se teve problema durante a cirurgia, depois da cirurgia, o estado da saúde dele, se fez alguma cirurgia de outra natureza antes daquele procedimento. Depois disso, então, ele vai examinar o paciente, ver se a queixa do paciente é compatível com aquilo que a cirurgia plástica pode oferecer ao paciente. Às vezes o paciente deseja e está ansioso por um resultado além daquilo que a cirurgia plástica pode oferecer, então não é um caso bem indicado para fazer a cirurgia. Então cabe ao cirurgião selecionar o seu paciente, assim como o paciente deve selecionar o seu cirurgião. E depois de feita essa entrevista, aí sim, pede exames de avaliação clínica, laboratoriais, se for o caso de tomografia que precisa fazer, para depois para cá a cirurgia. Fazer uma pesquisa na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também pode ser um bom caminho? É importante ter um site da sociedade, que pode fazer pesquisa, se ele é membro da sociedade, porque para ser membro da sociedade tem que passar por um percurso bastante longo. Depois de ser médico, um curso de 6 anos, faz cirurgia geral mais 2 anos, e depois cirurgia plástica mais 3 anos. Então, o total são 11 anos de formação. Além disso, a sociedade tem um calendário científico com 6 eventos anuais para discutir o temário, de maneira que os seus sócios são atualizados, têm chance de atualizar os novos conhecimentos, a oferecer ao paciente o que é de mais moderno em termos de cirurgia plástica. Tá certo. Você recomenda que as pessoas façam uma consulta, pelo menos com 2 profissionais diferentes, para ouvir opiniões diferentes sobre a indicação daquela cirurgia? Não só de cirurgia plástica, como de qualquer outra natureza, né? Mas em tratando de cirurgia plástica é importante também. Afinal de contas, é um erro a pessoa achar que porque é estético, a cirurgia não tem risco. É uma cirurgia, tem né? Tem risco, e cabe ao cirurgião aquilatar o tipo de risco, informar o paciente antes da cirurgia, que cuidado deve tomar depois da cirurgia, porque a cirurgia é um ato. O pós-operatório é o outro ato tão importante como a própria cirurgia. Então tem que ter esses cuidados todos, né? Tá certo. Se o paciente não tem temperamento, não tem tolerância para um pós-operatório debaixo dos cuidados do médico, é um mau candidato para submeter uma cirurgia. Mas é bom que saiba exatamente o que tem que fazer para saber se vai encarar isso ou não. E tudo isso acontece na hora da consulta. Tá certo, então. Deixa eu agradecer o Dr. Juarez Moraes de Avelar, que é cirurgião plástico e conselheiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelos esclarecimentos aqui. Eu vou deixar, inclusive, o site para vocês, tá? Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Assim você já tem uma ferramenta a mais para essa pesquisa. www.cirurgiaplástica.org.br. Muito obrigada pela presença aqui, doutor. Até a próxima oportunidade, viu? Viu? Obrigada.